Você conhece a arquitetura de Frank Gehry? Nesse vídeo, eu vou te contar como ele transformou a sua carreira frustrada e se transformou em um dos mais importantes nomes da arquitetura mundial. Ele, que é autor de famosos e controversos projetos e ganhador do Prêmio Pritzker de 1989. Eu, Arthur de Macedo, do canal Arquitetura e Turismo, começo a te contar essa história agora. Frank Gehry nasceu em Toronto, no Canadá, em 1929, mas emigrou aos 16 anos para Los Angeles, onde se graduou em arquitetura na Universidade do Sul da Califórnia e, posteriormente, em planejamento urbano pela Universidade Harvard. Como arquiteto, Frank Gehry teve várias fases profissionais. Na década de 1950, após se formar e morar por um ano na França, Gehry fundou seu próprio escritório de arquitetura em Los Angeles, em 1962, abordando um trabalho com um espírito de pintor e escultor. Nos 15 anos seguintes, Gehry se concentrou principalmente em projetos de edifícios de escritórios e estabelecimentos comerciais, mas ficou cada vez mais frustrado com a arquitetura neomoderna anônima. Na falta de uma encomenda inspiradora, Gehry colocou sua criatividade frustrada em sua própria casa, transformando uma simples extensão da residência em um verdadeiro manifesto. Ele empregou materiais considerados pobres, como a grade e o compensado, e para grande aborrecimento de seus vizinhos, Gehry cercou a casa existente com novos volumes desestruturados. Após isso, a sua reputação foi feita. Como aconteceu com outros grandes arquitetos do século XX, foi a casa que construiu Gehry, e não o contrário. A partir dali, várias encomendas, principalmente para residências particulares, permitiram que Gehry prosseguisse com a sua pesquisa de volumes com relativa liberdade. Aproximou a profissão de arquiteto com a do escultor e a do pintor. Além de suas aspirações estéticas, Gehry invejava o controle total que os artistas tinham sobre seu trabalho. Ao longo de sua carreira, manteve constantemente o domínio geral de seus projetos, apesar das mudanças radicais na profissão. Na sua segunda fase profissional, Gehry concluiu projetos ousados, inspirados na cultura urbana de Los Angeles, como o Loyola Law School, o Shopping Center Edgemore, a Casa Norton. Como os artistas cubistas de sua época, Gehry fragmentou volumes e os reagrupou em composições arbitrárias e caóticas. Até esse ponto, a sua carreira se desenrolou principalmente na Califórnia, mas em 1989, com a construção do Vitra Design Museum em Weim am Rhein, na Alemanha, a sua carreira internacional deslanchou. Mas foi outro projeto que realmente catapultou Gehry para um outro nível. Em uma encomenda para a Vila Olímpica de Barcelona, ele decidiu colocar uma escultura representando um peixe ao lado de um conjunto habitacional. No entanto, faltavam-lhe meios técnicos para concretizar essa escultura monumental. Um dos seus sócios, então, sugeriu que ele usasse um software de design. Seu leque de possibilidades, de repente, se expandiu de maneira extraordinária. Gehry embarcou assim para uma terceira fase profissional, que o levaria a Hong Kong, ao Panamá e para Abu Dhabi. Um marco global instantâneo, quase que desde o momento de sua inauguração, em 1997, o Museu Guggenheim, em Bilbao, na Espanha, representou o cumprimento da promessa vislumbrada em Barcelona. Como na maioria dos projetos de Gehry, o Guggenheim não pode ser entendido à primeira vista. Para apreciá-lo, o observador deve circulá-lo e mover-se por uma série de espaços. Projetado antes do Guggenheim, mas concluído depois dele, o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles, podemos dizer que é uma espécie de alter ego californiano de Bilbao. A arquitetura de Gehry busca criar uma impressão de movimento que incorpore seus edifícios à dinâmica urbana. As ferramentas digitais fornecem os meios para dar vida aos seus edifícios. Através de curvas, contracurvas, voltas e dobras, suas formas realmente ganham vida e balançam. Seus edifícios parecem posicionados em uma posição instável, como se estivessem prestes a se mover. O ponto de partida dos seus projetos envolve muitas vezes imagens e metáforas retiradas do mundo real, como a flor, a cobra, o peixe, o barco ou a vela. Essa impressão inicial é então transformada e refinada em uma forma arquitetônica.
Outro traço comum de sua arquitetura é o interesse por superfícies e texturas, expresso em vários projetos dos últimos 20 anos, como o prédio do IAC, em Nova York, o Experience Music Project, em Seattle, o Neues Oberhof, em Düsseldorf, além do Ray and Maria Stata Center, no MIT, em Massachusetts. Entretanto, Frank Gehry também recebe duras críticas sobre o seu trabalho. Reclamações sobre falhas de projeto, a criação de formas disfuncionais nos edifícios, o que promove o desperdício de recursos estruturais, além da inadequação dos volumes com o entorno. Outros apontam que a obra de Gehry pode ser resumida como arquitetura para os ricos, no sentido de que é cara, embaraçada e não serve aos interesses da grande maioria. De fato, Frank Gehry repudia a arquitetura comum e declara que, abre aspas, hoje, no mundo em que vivemos, 98% do que é projetado e construído é ruim. Fecha aspas. E você, o que acha sobre a arquitetura de Frank Gehry? Concorda com as críticas que ele recebe ou aceita que a arquitetura também pode trabalhar como uma escultura e manifesto? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e deixe também um like e siga a nossa página para mais dicas de arquitetura e turismo.